Aula 43. Conteúdos: notícia, conto, notícia e poema. Habilidades: identificar fatores de literariedade correspondentes no textos de cunho literário. Descritor 29. Reconhecer elementos que caracterizam a literariedade em um dado texto. Olá, hoje nós vamos falar sobre texto literário. É aquele texto em que nós sabemos que ele vem trazendo uma linguagem subjetiva e ele tem toda uma característica própria dele e ele é um tipo de texto que é diferente do texto não literário. O texto literário, como o texto não literário, tem elementos essenciais que o caracterizam. Para podermos ver a diferença entre o literário e o não literário, precisamos entender que o texto não literário, ele tem uma linguagem objetiva, a intencionalidade do autor é apenas informar e ele tem a função referencial. Então, tendo a função referencial, o texto não literário, o dever dele, o objetivo dele é apenas informar. Então, diferente do texto literário, que hoje nós vamos ver vários elementos essenciais, várias características que vão ajudar vocês a entender melhor a diferença entre esses dois textos. Vamos lá, então. Literariedade, o que vem a ser isto? Literatura é o uso diferenciado da linguagem. A noção de literariedade caracteriza a literatura como sendo portadora de propriedades organizacionais da linguagem. De acordo com esse pensamento, a literatura caracteriza-se pelo fato de utilizar as palavras de forma diferente daquela utilizada na fala corrente. Um texto se torna literatura, ele tem literariedade quando essas palavras são usadas de forma diferente, não igual àquela que nós já costumamos ver no dicionário. No dicionário tem as palavras com seu sentido real, aquele sentido que é analisado pela gramática e dado as suas características, seu significado. Então, a semântica que trabalha, que estuda o significado das palavras, você pode observar aí que as palavras que estão no dicionário, ela tem um sentido real, o sentido denotativo. As palavras de um texto não literário, são palavras com sentido real do dicionário. Então, ele tem o sentido, o valor denotativo, ele tem a função referencial, apenas de informar, diferente do texto literário, onde o autor, o poeta, ele vai usar as palavras dando novo sentido a essas palavras que diferem do dicionário. Qual é o objetivo? Trazer para o leitor, expressar para o leitor o seu sentimento. Então é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver um vídeo para entender mais um pouquinho. A linguagem literária produz, a não literária reproduz. A mensagem literária é autocentrada. Apresenta seus próprios meios de expressão, ainda que se valendo da língua. As manifestações literárias podem envolver adesão, transformação ou ruptura em relação à tradução linguística, à tradição retórico-estilística, à tradição técnico-literária ou à tradição temático-literária. Aspectos acústicos, articulatório e semântico. Criar novas relações entre as palavras estabelece associações inesperadas e estranhas. Cria significantes e funda significados. Formas linguísticas com valor autônomo. Linguagem conotativa. Metáfora e metonímia. Não existe uma gramática normativa para o texto literário. Seu único espaço de criação é o da liberdade. Objeto linguístico e estético ao mesmo tempo. Paralelismos.
Plurissignificação ou polissemia. Predomínio da função poética. Sonoridades, ritmos, narratividade, descrição, personagens, símbolos, ambiguidades, alegorias e mitos. Universalidade. Como nós pudemos ver, é um modo de falar sobre a literalidade, né? O texto literário, ele difere do texto não literário pela linguagem, pela estética, pelo sentido, pela semântica, pelo valor das palavras, a forma como essas palavras são usadas. Então, pudemos ver através desse vídeo a diferença entre os dois textos, os dois tipos de texto não literário, que tem a função referencial, e o texto literário, que as palavras se transformam, tomam um novo sentido, sentido conotativo ou sentido figurado, de acordo com o desejo de expressão do poeta ou do autor. Então, essas palavras, elas são conotativas, elas assumem novos sentidos para dar sentido ao que o poeta está querendo expressar. Vamos ver um poema. Áporo. Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Em que fazer, exausto, em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério? Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata. Em verde cozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forma-se. É de Carlos Drummond de Andrade. Nesse texto nós podemos perceber a elaboração de um poeta do modernismo, falando de situações que esse texto foi escrito, foi criado no período de Getúlio Vargas. Nesse texto, em alguns trechos, esse poeta está criticando a forma de governo, nós percebemos no desenvolvimento do texto. Então, os poetas também engajados nas questões sociais usam os poemas, usa a sua arte para também falar da sua insatisfação quanto ao governo do momento em que ele vive. Ele sofre influência de tudo que está ao seu redor e ele expressa através da sua arte os seus sentimentos, a sua insatisfação. E esse texto é um exemplo disso, que é lá da era Getúlio Vargas. Esse poeta escreveu para falar a respeito daquilo que ele estava insatisfeito. Vamos ver então falando sobre o poema. Ao ler o poema, vem à tona o estranhamento. A sensação, a priori, é de espanto. O código linguístico de sequência é quebrado. Desaparece a lógica do senso comum. A imagem do áporo estranha pelo fato de dizer o comum por uma outra forma. Então, nós vemos aí que, através desse poema, ele fala de uma coisa que é comum através de formas simbólicas. Dentro de um poema, o poeta procura sempre falar dos seus sentimentos, maioria das vezes de forma simbólica, dando sentido a novas palavras, trazendo palavras novas e dando novos sentidos às palavras que já existem. Então, nós podemos perceber que dentro desse texto o estranhamento é justamente esse. Um texto em prosa, ele vai ter uma linguagem linear, ele não vai ter emoção. Dentro de um texto em prosa que não é literário, ele vai sempre ser lido de uma forma tranquila e linear. Quando nós vemos um poema, nós já percebemos, porque ele é escrito em estrofes, ele é escrito em versos, ele nos mostra, em alguns casos, e a maioria, com rimas, e isso que faz alguns dos elementos da literariedade de um texto. Então, vamos em frente. Quanto à manifestação da literariedade na forma, o áporo, este texto, é um poema, situa-se no âmbito da poesia. Então, a poesia é aquele sentimento que vai ter dentro do poema.
A poesia é o encantamento. O poema é toda a reunião, o trabalho, a elaboração para se montar, para se escrever um poema. Então, a poesia é subjetiva. O poema é o que vem escrito, não é? Vamos então continuar. Manifesta-se em versos a sonoridade e o ritmo, a diferenciam da prosa. Não possui uma sequência. Volta-se para si mesmo. Entretanto, emana outra manifestação de literariedade do poema, a qual se concatena com o conteúdo e a forma de dizer, o lírico. Então, o poema, ele está voltado para o sentimentalismo do poeta, para o eu lírico, para o eu, para o sentimento. Então, a função, além de poética, também tem a função emotiva. Fala do eu, fala do sentimentalismo. Então, poema, ele tem essas características de literariedade, ele se enquadra nesse tipo de texto por esses elementos que estão presentes no texto. Vamos continuar então. Assim, trata-se de um poema lírico, pela forma de orientar-se para um eu, para uma visão particular do mundo. Então, o poeta tem uma visão muito pessoal do mundo, muito introspectiva. O poeta, ele fala dos seus sentimentos de formas simbólicas. Então, é uma visão muito particular do mundo. Vamos em frente. Os pontos que o evidenciam encontram-se nas interrogações, como nós vimos no texto, e nas exclamações, das quais sobrevém uma emoção de um eu. Por tratar-se de uma poesia, a função é poética. É a dominante no poema, mas outra função se apresenta na forma de dizer. A função emotiva. Ela vale-se da subjetividade das emoções e do eu lírico. Então, como já disse anteriormente, o poema, a linguagem do poema, ela tem duas funções que estão presentes no poema. A função emotiva, que fala do subjetivismo, que fala do eu poético, do eu lírico, e a função poética também, que está presente falando das coisas externas. Nós podemos usar um poema para falar de muitas situações que nós vivemos no nosso cotidiano de forma simbólica, de forma subjetiva. O poeta, ele traz para o poema o seu sentimento, a sua frustração, a sua insatisfação de forma subjetiva. Vamos ver então outro tipo de texto, que esse texto não é literário. Vamos ver a diferença. A notícia. A notícia é um texto não literário. É a expressão de um fato novo que desperta o interesse do público a que o jornal se destina. A notícia é um gênero textual tipicamente jornalístico e pode ser veiculado em jornais escritos e falados e em revista. Então, a notícia nós podemos perceber que não vai mexer com a nossa emoção. Nós, como leitores, quando lemos uma notícia, não pensamos em amor, pensamos em subjetividade. Porque a linguagem da notícia é objetiva, ela tem uma função referencial, é a função que só se preocupa com a referência, com a informação, com a notícia, no caso da notícia. E aí, a notícia, ela tem seus elementos essenciais também, porém, ela é não literária, porque ela cumpre o seu objetivo de informar e não de emocionar. Sua linguagem é objetiva. Vamos ver as características da notícia. Características da notícia. Predomínio da narração com a presença dos elementos essenciais de um texto narrativo. Estrutura padrão composta do lead e corpo. Título. Linguagem impessoal, clara, precisa, objetiva e direta, de acordo com a variedade padrão da língua. A notícia, ela tem várias partes. Ela tem a manchete, algumas vezes aparece subtítulo e tem o lead. O que vem a ser o lead? É a parte em que vem resumido tudo aquilo que o autor, o jornalista, quer informar. Vem tudo resumido ali no lead.
E depois vem o corpo da notícia, onde ele vai esmiuçar, vai dar detalhe de toda a informação que ele já deu resumidamente lá no lead. O lead tem 5 perguntas que precisam ser respondidas. Então, quando você vai ler uma notícia, no primeiro parágrafo, ou às vezes 2 parágrafos no máximo, você vai encontrar respostas para as seguintes perguntas: o que, quando, como, quem e por quê. Então, são perguntas essenciais, são elementos essenciais da notícia. Vamos ver aí um exemplo. Então, temos aí uma notícia que é bem recente. A população tenta ignorar nuvem de fumaça e seguir rotina em Manaus. Esta é uma manchete. Aí, parques, bares e faculdades funcionaram normalmente pela noite. Fumaça resultante de queimadas encobriu a capital por várias horas. Este é um subtítulo. E aí vem a imagem para ajudar a compor essa notícia. E em seguida vem o lead. Aí é o lead. Esse lead vem o que, quando, onde, como e por quê, que são as perguntas essenciais do texto chamado notícia, que é um texto jornalístico, é um texto não literário, cuja função é referencial, apenas informar. Como nós pudemos ver, a notícia é um texto não literário. A linguagem é objetiva, a função é referencial, o único objetivo é informar. Tem suas características, tem seus elementos essenciais, como eu disse, diferente do texto literário, que tem a função poética, a função emotiva, e ele trabalha as palavras dando novos sentidos para expressar o sentimento do eu lírico. Quem está escrevendo esse poema, quem está escrevendo essa obra literária, ele tem o objetivo de mexer com a nossa emoção como leitores. Ele tem o objetivo, dependendo do tipo de texto literário, ele tem o objetivo também de denunciar injustiças sociais, através de poemas, através de romances. Todos eles trabalhando aí a função e trabalhando o sentido das palavras. Então, um texto literário, ele tem suas características próprias, é um texto cuja função predominante é emotiva e a poética, que é importante sabermos que estão presentes em toda obra literária. Como você pode distinguir um texto literário de um texto não literário? Num romance, você vai perceber que ele foi trabalhado, ele foi elaborado de forma a trazer para nós leitores uma história, um conto, uma crônica também. Ela pode ser literária, ela pode ser lírica, mas também podemos ver isso muito explícito dentro de um poema. Um poema, ele tem todas as características explícitas de um texto literário. Por quê? É trabalhado em versos, estrofes, rimas, subjetividade, fala sobre emoção, fala sobre o eu lírico, sempre está presente alguém querendo nos mostrar os seus sentimentos. Viram quantas diferenças? Então agora nós vamos para a nossa atividade. Temos um texto maravilhoso do período do romantismo, da segunda geração ultrarromântica, em que os poetas tinham assim o sentimento exacerbado, era o amor não compreendido, era a vontade, o desejo de escapismo. É um período literário em que os poetas fugiam da realidade porque eles estavam vivendo um momento de ultrarromantismo. Então existia muita idealização e existindo muita idealização, a realidade torna-se um pouco frustrante. E isso faz com que o poeta desse período fuja da realidade. Ele foge para a infância, ele encontra na morte também a solução para o seu amor não correspondido. Então nós temos aí um texto bastante interessante, muito importante esse texto, de Casimiro de Abreu,
um grande poeta desse período. Vamos ler o texto. Meus 8 anos. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino do amor. E aí segue adiante, que esse texto é lindo. Convido vocês a ler, a buscar, a entender melhor, que é de Casimiro de Abreu, e ele é um texto lindo. A literariedade desse texto é garantido por qual? Por qual alternativa? Então vamos ver. Por que é um texto literário este poema do Casimiro de Abreu, da segunda geração do romantismo ou ultrarromântica? Letra A. Ele tem literariedade porque tem descrição detalhista? Letra B. Narração dos acontecimentos? Letra C. Oposição das ideias apresentadas? Letra D. Personificação de seres inanimados? Ou letra E. Presença das rimas? Então, precisa analisar, precisa ler o texto e vocês vão perceber que ele é um texto literário, por quê? Uma das alternativas é a resposta. A correção, vamos entender melhor o texto. Vamos lá? Esse texto é um poema. Por que é um poema? Nós já vamos analisando logo de cara, não é? É um texto que pertence à classe, ao gênero textual, poesia. Não esquecendo que poesia é subjetivo. Poesia é o encantamento ou não que existe no poema. Um poema pode ter poesia, pode não ter poesia. Depende de como foi elaborado esse poema. Depende se ele vai me emocionar, se eu vou me encantar por tudo que eu vou ler nesse poema. Se ele mexer com a minha emoção, se eu me encantar pelo poema, ele tem poesia. Se não, ele não tem poesia. Mas é um gênero textual, poesia. Então vamos lá. Meus 8 anos. Casimiro de Abreu, poeta do segundo período do romantismo, da segunda geração do romantismo ou ultrarromântica. Lembra que eu disse? Eles são ultrarromânticos e por existir uma enorme forma de amar exacerbada nesse período, por existir uma idealização exacerbada nesse período, a realidade desses poetas torna-se uma realidade triste, frustrante, e aí ele busca na sua infância, busca na morte, solução para o seu amor não correspondido. Então, nós podemos perceber isso nos poemas, na obra literária da segunda geração do romantismo, né? Então, meus 8 anos. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, ele fugiu para a infância. Ele fugiu para a infância. O escapismo dele foi para a infância. Já não ocorreu isso na nossa vida em algum momento? Estou passando por tantas dificuldades, estou passando por problemas emocionais, problemas afetivos, problemas financeiros, sociais. E aí, o que eu faço? Eu me lembro da minha infância. Puxa, que saudade quando eu era criança. Já não aconteceu com alguém de vocês? Claro que já aconteceu. Isso é escapismo. Então, o poeta romântico fugia para a infância. Então, ele diz aí, a infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. É uma idealização. Nós percebemos que ele vê na sua infância a infância perfeita, cheia de amor, cheia de flores, cheia de sonhos, quando na verdade nós sabemos que isso é idealização.
não é realidade, mesmo quando ele viveu esse período, certo? Então, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, como são belos os dias do despontar da existência. Quando é que desponta a existência? Infância, não é? Olha aí a idealização aí, olha o ultrarromantismo, o escapismo, não é? Então, ele acha perfeita a infância porque ele vivia às sombras das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência. Que lindo, porque toda criança é pura, toda criança é inocente. Então, ele vai aí idealizar, ele vai buscar no seu passado, na sua infância, um socorro para a dor que ele está sentindo. No momento ele é adulto e ele tem frustrações da vida adulta. Então ele vai para a infância, ele volta para a infância para sentir alegria, sentir alguma paz em seu coração, né? Respira a alma inocência como perfumes à flor. Nós podemos perceber que no texto há figuras de linguagem, são aquelas palavras que o poeta usa para trazer para o seu texto a beleza estética, a beleza da semântica das palavras. Nós percebemos que ele constrói imagens. Vamos ver aí. O mar é lago sereno. Então, ele está dizendo que o mar, ele está comparando o mar a um lago sereno, de paz, de tranquilidade. O céu, um manto azulado, isso aqui tudo é metáfora. O que é metáfora? Figura de linguagem em que o poeta constrói o seu poema, constrói os seus versos de forma que ele trabalha as palavras para criar imagens. Vamos continuar. O mundo, um sonho dourado, outra metáfora. A vida, um hino de amor. Então, o que nós percebemos? É um poema porque foi trabalhado ele foi produzido, ele foi construído em versos, ele foi construído em estrofes, tem figuras de linguagem, que é o subjetivismo desse tipo de texto, texto poético, existe subjetivismo. O poeta, o eu lírico, está abrindo seu coração no momento de angústia que ele foge para a infância, para buscar alívio para a sua dor. Se você ler esse texto na íntegra, você vai encontrar lá mais à frente, numa outra estrofe, que ele está passando por situações tristes na vida de adulto. Por isso que ele volta para a sua infância. O que garante a literariedade desse texto? Descrição detalhista? Vamos lembrar que quando nós fazemos uma avaliação, quando nós passamos por uma avaliação, precisamos analisar todas as alternativas. Tem descrição detalhista? Tem descrição detalhista da infância. Muito bem. Narra acontecimentos? Ele está narrando, é uma narração de acontecimentos? De certa forma. Agora vamos continuar. Tem oposição de ideias apresentadas? Não, porque aí ele está só lembrando, ainda não tem o texto todo. Personificação de seres inanimados? Também não. Então, o que nós pudemos perceber no texto é que ele tem descrição, ele fala de acontecimentos, mas o que dá a real literariedade desse texto é o fato dele ter rimas. A presença de rimas é que traz essa legitimidade do texto, do gênero textual. Por quê? Porque narrar acontecimentos, eu posso narrar acontecimentos em outros tipos de texto, como o texto em prosa. Eu posso narrar acontecimentos em conto, eu posso narrar acontecimentos em crônica, eu posso narrar acontecimentos em vários tipos de texto que não seja
poema. No poema, a presença de rima dá essa legitimidade para o texto ser literário, e essa narração eu posso fazer em outros tipos de texto, não é? E também a descrição. Ele descreve, mas quando nós vamos participar de uma avaliação, nós precisamos analisar todas as alternativas. E tendo conhecimento que narração de acontecimentos é mais próprio de notícia, de conto, de romance, de novela, que são tipos de textos literários, mas não esse que nós apresentamos, ok? Então, por hoje é só e até a próxima.